Inicialmente, a professora Maria Ângela me contatou para eu falar sobre hérnia diafragmática, porque eu trabalho num local onde acabou se tornando uma referência em tratamento de hérnia diafragmática congênita. E eu realmente percebi os benefícios da RTA para os bebês em pós-operatório. E eu realmente acabei me entusiasmando com o método. Muito bem. Então, só para a gente se localizar no que eu vou falar sobre hérnia diafragmática, uma doença congênita, que nós não sabemos exatamente qual a sua etiologia, mas que a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeira coisa, começa lá no período pré-natal. Esse diagnóstico da hérnia diafragmática é feito no período pré-natal. Será que o feto respira? Pensando na respiração como a troca de oxigênio por gás carbônico, ele respira e não precisa do pulmão. Ele vai fazer isso através da placenta. Mas esse feto, ele tem movimentos respiratórios? E aí a gente vai dizer sim, ele tem movimentos respiratórios. Então, eu tenho aqui uma foto de um feto e um movimento inspiratório, a retração da fúrcula, a retração do espaço pré-clavicular. E o fetólogo, ele vê nitidamente esses movimentos respiratórios. E isso, obviamente, é uma preparação já para o período neonatal. Ao nascer esse feto, então a gente fica pensando o seguinte: como foi a dinâmica dos movimentos respiratórios do feto, que tem um orifício comunicando o abdômen com o tórax, e cujo conteúdo abdominal em grande parte está dentro do tórax, às vezes o intestino, outras vezes o intestino e pedaços de fígado, o baço está sempre dentro do tórax. Do lado esquerdo, aqui, nós temos uma hérnia, do lado direito nós temos um pulmão que fica bem apertadinho com o mediastino deslocado. Mas deste lado direito ele ainda consegue fazer algum movimento com algum sincronismo. Digo algum, não com sincronismo absoluto, porque ele tem uma caixa torácica à direita fechada e tem uma musculatura abdominal à direita que pode funcionar parcialmente. Mas o lado esquerdo está evidentemente prejudicado. Ele tem uma comunicação ampla entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Esse diafragma ele está aberto. Então, a incursão diafragmática nesse lado não existe. Ele vai ter um movimento torácico absolutamente prejudicado, porque existe uma comunicação com o abdômen, e essa musculatura abdominal também obviamente prejudicada, embora do lado esquerdo exista algum movimento, do lado direito ele vai ter uma assincronia completa. Então a gente já percebe que este feto, ao nascer, irá ter sérios problemas já com essa musculatura completamente fora da sua atividade normal. E será que essa musculatura vai estar apta a realizar movimentos harmônicos dentro do movimento respiratório? Vamos imaginar que essa criança nascesse bem, aproximadamente 2% das hérnias diafragmáticas, em tese, não precisariam sequer ser entubadas, em tese. Mas, com essa musculatura, será que ele vai conseguir se manter por algum tempo? As vísceras que estão dentro do tórax, e como vai estar essa musculatura abdominal? Nós vamos ver daí a pouquinho uma foto de um recém-nascido, vamos observar uma coisa bastante interessante. Ele respira com o abdômen, ele faz movimento respiratório com o abdômen, entre aspas, né? Mas essa dinâmica vai estar totalmente alterada, e quando esse bebê sair da sua fase crítica do pós-operatório, qual será essa dinâmica que ele vai ter? Como que este bebê estará no pós-operatório já de pouco tempo?
Então esse aqui, olha, é um bebê que nasceu fazem 3 dias, uma hernia diafragmática esquerda. Então o que a gente já percebe? Ele está no movimento inspiratório. Olha a retração que forma. Mas curiosamente, o hemiabdômen direito está mais protruso do que o esquerdo. O esquerdo está vazio de vísceras, o hemitórax esquerdo está menor, mais achatado, do que o direito, que está maior. Aqui nós vamos ter a presença do coração, a presença do pulmão, e nós vamos ter uma musculatura mais efetiva, mais eficiente do que desse lado. No abdômen a mesma coisa, uma musculatura mais efetiva, mais evidente, e o outro hemiabdômen vai ficar mais murcho, mais vazio. Então a gente já tem uma deformidade importante deste bebê recém-nascido. Tá? O que a hernia diafragmática causa do ponto de vista clássico na ventilação do bebê? Nós vamos ter como elementos a diminuição do número de alvéolos pulmonares, que é a hipoplasia pulmonar. A gente sabe que o bebê com hernia diafragmática tem um número diminuído de alvéolos pulmonares do lado contralateral e principalmente do lado onde está a hérnia. E a gente sabe também que, dadas as adequadas condições, esse pulmão vai crescer, vai multiplicar o número de alvéolos, até por volta, uns dizem 8, outros dizem 10, e os mais otimistas dizem até 12 anos de idade. Então, existe, de qualquer forma, uma possibilidade de desenvolvimento, desde que a gente ofereça para essa criança uma caixa torácica, uma movimentação que permita esse crescimento. Nós vamos ter a alteração do diafragma. Esse bebê vai ter um orifício herniário, então uma alteração anatômica. Por outro lado, teremos também uma hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar decorre de alterações na musculatura da pulmonar, da artéria pulmonar. Essa musculatura, ela é mais grossa, ela é hipertrofiada, e ela é hipertrofiada em graus variáveis. Tem crianças que têm uma hipertensão pequena, que tem um pequeno aumento das camadas musculares, e tem outras que têm uma hipertensão brutal com grande aumento das camadas musculares. De qualquer forma, além da hipertrofia, essa musculatura, ela é hiperreativa. Então, são aquelas crianças que vão para a UTI e vai a enfermagem funcionar, vai o médico examinar, vai a fisioterapeuta aspirar, vai a fisioterapeuta apertar o tórax da criança, e ela entra numa hipóxia violenta, né? E isso daí acaba depois repercutindo no mecanismo autossustentado de hipóxia cada vez pior. E tem uma diminuição daquela substância que vai facilitar a troca de gás carbônico e oxigênio, que é o surfactante, que vai dificultar o colapamento dos alvéolos pulmonares. E hoje em dia se discute se realmente existe uma diminuição de surfactante na hérnia diafragmática. Eu não, só como curiosidade, no último consenso europeu de hérnia diafragmática, foi recomendado que não se desse surfactante no período neonatal, porque não haveria essa diminuição. Eu, particularmente, continuo dando surfactante, porque ele melhora bastante desde que haja necessidade clínica. Eu acho que a clínica é soberana em todos os aspectos. De qualquer forma, o que temos a fazer, então, com esse bebê que tem hernia diafragmática, que está desenvolvendo uma musculatura torácica com problema, que está desenvolvendo uma musculatura abdominal com problemas? No período pré-natal, em relação ao surfactante, a gente administra corticoide e fica rezando para que aumente o surfactante ou coisa que valha, né? Em relação à hipoplasia pulmonar, nós o que temos
como recurso é a colocação do balão intratraqueal, da oclusão intratraqueal. Então, o que é feito? Com um equipamento apropriado, se faz a intubação da traqueia do bebezinho, oro entrando pela boca, e se faz uma oclusão, se deixa um balão dentro da traqueia, ocluindo a traqueia. Com esse balão ocluindo a traqueia, o que vai acontecer? As secreções do pulmão vão ficar retidas, e esse pulmão, que antes da oclusão tinha este tamanho, isso aqui é uma imagem de ultrassom tridimensional, vai, depois da oclusão, depois de algumas semanas, passar para este tamanho. Só que, quando se faz a oclusão traqueal, precisa se ter em mente que não existe a formação de novos alvéolos. Ele continua com a mesma hipoplasia pulmonar que ele tinha. O que nós vamos ter é um aumento do diâmetro dos alvéolos. Então, quando esse bebê, depois se retira o balão e ele vai nascer, nós vamos ter um bebê, que nós vamos ter alvéolos maiores, que portanto vão possibilitar uma área maior, uma superfície maior de trocas, e isso facilita a ventilação do bebê. Mas existem agravantes, né? Não é tão simples. Então, essa musculatura tóraco-abdominal já está prejudicada, como já foi dito, e aí entra o cirurgião. Eu costumo dizer que o cirurgião é um mal necessário, porque, na verdade, o cirurgião, quando eu me graduei lá no... Eu não vou nem perguntar quem é aqui antes de me depois, porque eu não quero saber, tá? Eu recuso a saber. Mas quando eu me graduei lá em 71, o bebê com hernia diafragmática nascia, na época, a gente, na verdade, esperava ver o que brotava, né? Porque não tinha nem ultrassom, então você não sabia se era menino, se era menina, não sabia nada disso. De repente nascia um bebê que ficava desconfortado, estava lá no berçário, né? Ia para o berçário patológico, também vivi isso antes, e fazia o raio-x em tórax e tinha uma hernia diafragmática. E aí o cirurgião era chamado, e a ideia que se tinha era que o fundamental era tirar tudo aquilo do tórax. E se tirava tudo aquilo do tórax, e se promovia um grande trauma cirúrgico. E hoje nós sabemos que este trauma cirúrgico contribui, e contribui muito, para o desfecho e um óbito desses bebês. Tanto que hoje não se opera de urgência esse bebê com hernia diafragmática. Esse bebê fica um período fazendo o que a gente chama de estabilização, com óxido nítrico, com drogas vasoativas, até que a gente tenha um platô de parâmetros respiratórios adequados para poder levar o bebê para a cirurgia. Isso é feito em média com 7, 10, 12 dias, mas aí eu também sou daqueles que não tem pressa, né? Eu sou paulistano, mas não tenho pressa. Eu vou devagar. Eu já operei crianças com 30 dias de nascido, em um período todo na UTI, estabilizando, com muita calma. O que me interessa é que esse bebê de 30 dias está vivo e está bem. É isso que me interessa, né? O tempo que levou não me empreendeu. Aí entra o cirurgião, mesmo nesse bebê que está adequadamente preparado, ele vai fazer um corte, né, na musculatura abdominal. Essa musculatura já está prejudicada pelo desenvolvimento embrionário. Aí vem o cirurgião e corta essa musculatura. E nós vamos ver numa foto a seguir que essa musculatura ela é cortada e ela não é uma incisão no sentido horizontal. No sentido horizontal, nós lesamos a musculatura, mas lesamos um número muito menor de terminações nervosas, de cabos nervosos. Nós fazemos uma incisão oblíqua, que é a incisão ideal para a gente poder trabalhar. Não se trabalha bem numa incisão transversa.
Eventualmente, a necessidade de colocação de tórax. Essa musculatura do intercostal já está prejudicada também. E lá vai o cirurgião, faz mais um buraco lá. E existem disfunções do diafragma resultante da sutura que a gente vai colocar. Então, veja bem. Olha aqui uma incisão para uma correção de hérnia diafragmática, oblíqua. E observe o seguinte. Estava tudo aqui dentro. Aí trouxemos tudo aqui para baixo. Olha como ficou brilhante a barriga do coitadinho, né? Esse diafragma aqui de cima também está apertadinho agora. Levantou tudo. Tá? Então, o cirurgião contribui para alterar mais ainda essa dinâmica respiratória. Aí, ele chega lá na cavidade e para poder chegar no local onde ele vai trabalhar, ele vai colocar afastadores, olha. Essa musculatura vai ser estendida, fibras musculares serão rompidas. E aí ele chega e consegue ver finalmente o defeito do diafragma. Isso aqui é o orifício do diafragma. Estas são as alças que estão entrando para o tórax. O tórax está aqui em cima. Essas são as alças que estão entrando para o tórax. Aqui, depois das vísceras trazidas para dentro não estão nem para dentro, estão para fora da cavidade abdominal, a gente consegue ver aqui o baço, aqui a borda do diafragma e aqui o orifício. E a gente não consegue ver o pulmão, que é um pulmão hipoplásico pequenininho que está preso lá em cima, certo? E aí ele vai e faz a sutura e fica todo feliz. Olha lá, está recomposto, diafragma perfeito, mecanicamente. Como que esse bebê, como que esse diafragma vai funcionar, gente? Nós fizemos apenas uma tela muscular, né? Nós suturamos bordas de diafragma, mas e as terminações nervosas? Olha lá como fica bonitinho. Outra aqui, esse aqui é uma linha menor, ó. A gente fica todo feliz, né? Mas e a funcionalidade desse diafragma? O que a gente tem que fazer para que esse diafragma efetivamente comece a ter uma musculatura que atue essas duas bordas de maneira sinérgica, que elas funcionem adequadamente? Isso daí pouca gente se preocupa. O que a maioria se preocupa é: vamos desmamar do ventilador, vamos evitar que fique acumulando secreção, aí depois que vamos estubar, aí como estubou, ele está um pouquinho cansado, então vamos colocar oxigênio em catéter de alto fluxo, e ninguém se preocupa em trabalhar isso aqui já na UTI neonatal. Não só isso, como todas aquelas outras deformidades. Então, o que eu sinto muita falta mesmo, é deste trabalho em UTI neonatal. Tá? Agora imagina se eu coloco uma tela. Piorou. Aí não temos sequer a continuidade de tecido vivo, né? E fica ainda mais difícil esse movimento desse diafragma, que na maioria das vezes, inclusive, acaba sendo um movimento paradoxal. Você não consegue ventilar de uma maneira adequada, né? Isso aqui, aquilo lá é um esquema, isso aqui é uma tela colocada. É exatamente a mesma coisa, né? Não tem, você não consegue que essa tela vai ter movimentação. E essa tela, ela depois vai ser preenchida por um tecido fibroso, não muscular, ela não recompõe. Esse diafragma não se recompõe. E com um agravante, por vezes a gente não consegue fixar a tela em diafragma e diafragma. Por vezes a gente tem que fixar costela e costela ainda. Quer dizer, aí que realmente a coisa fica mais complicada. E o que caberia? Caberia aproveitar esse restinho de diafragma que fica aqui do lado, para ela poder ter o mínimo de movimentação torácica abdominal dentro da sua respiração. Veja o pós-operatório da hernia diafragmática: um pulmão pequenininho do lado esquerdo, a gente já está tendo um mediastino um pouquinho mais centrado, e um grande pneumotórax residual. Isso aqui é o pneumotórax do espaço que a gente cria
e que o pulmão ainda não se expandiu. E esse espaço, por vezes, ele é preenchido por líquido. Um exudato que se forma aqui, e às vezes esse exudato cria um processo irritativo que vai se auto-mantendo, acaba desviando o mediastino, e a gente coloca um dreno de tórax, que é aquilo que eu falei, que é mais uma agressão para essa musculatura já prejudicada. Tá? E aí o que a gente vai encontrar depois de algum tempo? Vamos encontrar crianças como esta. Esse daqui é uma criança já de 2 para 3 anos. Olha o hemitórax direito dele. Ele tinha uma hernia esquerda, o hemitórax direito bem maior do que o hemitórax esquerdo. Certo? Eu me lembrei dessa foto quando falou da criança que fica assim. E essa aqui é uma criança que fica assim. Ah, essa foto não é uma posição forçada, não. Ela fica assim mesmo. Olha o abdômen dela também. O abdômen com o lado direito bem mais desenvolvido que o lado esquerdo. E depois temos essa criança com uma escoliose, né? Tórax caído e outro tórax elevado. Certo? Isso é uma criança que foi operada, eu recomendei fisioterapia. Este é um outro bebê de uma hernia diafragmática muito mais grave do que aquela lá. Também um hemitórax maior do que o outro lado. Ela está trabalhando, essa criança, ela ainda não está de alta. Mas a gente já vê uma postura diferente do que aquele outro. Tá? Então esse é um bebê que está sendo trabalhado, já começou um pouquinho tarde, mas está sendo trabalhado com RTA. O resultado é fantasticamente diferente.